Alô, pessoal, eu sou o Rofato, professor de literatura, e nós vamos discutir hoje a obra de um autor moçambicano. Desde já pedimos o seu like, a sua inscrição, e vamos trabalhar essa obra para que você garanta bom resultado nos exames. Mia Couto, na verdade, é um pseudônimo. Nós temos o nome original de Antônio Emílio Leite Couto. Mas ele adotou esse pseudônimo Mia por gostar muito de gatos. Possivelmente você pode ter pensado que o autor, na verdade, era uma autora, pela semelhança do nome, né? Pela feminização desse nome, Mia. Não, nós temos aí um biólogo de formação que passa as noites produzindo seus textos, começou na poesia e lançou seu primeiro romance, justamente Terra Sonâmbula, objeto do nosso estudo hoje, em 1992. E causou um estrondo, né? Foi um sucesso retumbante. Por quê? Porque ele vai repassar os anos da Guerra Civil Moçambicana. Numa linguagem absolutamente poética, ele vai falar de situações que são calamitosas. Coisas da literatura, né? Aquilo que é profundamente negativo vem revestido com uma roupagem de sensibilidade enaltecedora. Vamos conhecer o nosso Mia Couto na sua particularidade, na sua peculiaridade literária, no seu estilo individual. Mia Couto escreve em português oficial, mas é um português falado em África, um português próprio do lugar que ele habita. Lembra-se, o nosso português não é tão parecido, na verdade ele tem uma configuração muito diferente do português castiço, do português de Portugal. O mesmo vai acontecer com esse livro, e isso já indica que você terá algumas palavras cujo sentido lhe escaparão no primeiro momento. Se você tem uma boa edição do livro, este livro, no final, deve ter um glossário, deve ter um vocabulário trazendo palavras que não são do nosso uso costumeiro. Muito típico do Mia Couto nesse romance, muito típico do estilo do Mia, em função da influência que ele atestou receber de Guimarães Rosa, autor que é de grande admiração dele. A oralidade estilizada por meio do trabalho com os recursos de linguagem. Da mesma forma que Rosa traz para o texto a fala sertaneja de Minas Gerais, nós vamos ter o Mia Couto reproduzindo as falas de Moçambique, as tradições linguísticas de Moçambique, mas completamente reformuladas pela literatura, pela metáfora, pelos recursos poéticos. Prosa poética. É assim que nós vamos entender esse texto maravilhoso que vai nos sensibilizar com certeza. Nós vamos ter, além dessa fala poética, dessa prosa poética, neologismos, a semelhança de Guimarães Rosa também, não podemos esquecer. O que são os neologismos? Palavra que o autor cria para determinada situação, para determinada frase ou contexto literário. Nesse caso, aquelas palavras cabem dentro do texto. Nós não vamos reproduzir aqui na nossa fala, na nossa oralidade, as palavras que encontramos no livro. Mas, na realidade do texto, essas palavras são verdadeiras joias, verdadeiras obras de arte. Você vai ter uma lista nos slides que você vai perceber daqui a pouco, dessas palavras, para que você consiga perceber a forma de criação das palavras e ter uma leitura que segue tranquilamente. Veja, por exemplo, vementindo, a vislumbrar, moribundando. Não adianta ir ao dicionário, é criação própria de Mia Couto. Vementindo, ele junta veemente com mentindo. Então você tem um adjetivo aglutinado a uma forma verbal, né? O gerúndio de mentir. E o que vem a ser esse veementindo? Veemente,
alguma coisa que tem força, que tem eloquência, e mentindo. Então você mente com muita eloquência, você mente com bastante competência, né? A vislumbrar, avistar, a vislumbrar, moribundando, moribundo, que está agonizando. Então, moribundando, agonizando. Agonizar serve para você inferir moribundar, um verbo que não existe. Enfim, oralidade dos povos das aldeias de Moçambique. Claro que nós teremos a presença de muitos provérbios que serão reconfigurados pela criatividade do autor. Seu dito, nosso feito, ver com quantos paus se desfaz uma canoa. E vai por aí. Aqui, nesse slide, eu deixo para você uma lista de neologismos para que você vá treinando e vá percebendo como que ele cria, que processo ele usa para criar esse neologismo. Doidoendo, palmando, boquiaberturas, olha aí. Abismaravilhado. Você está abismado, né? Você está no pasmo, no espanto de uma maravilha. E vai. Veja bastante essa lista para você não ir se surpreendendo demais na leitura e tenha tranquilidade em aproveitar o texto. Terra Sonâmbula, como eu disse, é a história que está contextualizada pela guerra civil em Moçambique. Então, nós precisamos nos amparar na história para nos encaminharmos nesse texto, nesse enredo. Veja, Moçambique viveu uma guerra anticolonial, uma guerra anti-lusitana contra os portugueses de 1965 a 75, 10 anos de guerra. Isso quer dizer que, se estava havendo uma guerra colonial, sim, nós estamos falando de 5 séculos de colonialismo, 5 séculos de supremacia de Portugal sobre a colônia que era Moçambique, herança lá dos tempos das navegações. Então começa no final do século XVI e vai até o final do século XX. Nós vamos ter todos esses séculos atravessados pela colonização portuguesa em Moçambique. Isso pode nos espantar muito. Por quê? Porque a nossa independência se deu no século XIX, no primeiro quartel, 1822. E só em 1975 nós teremos Moçambique independente de Portugal. É uma coisa que soa muito estranha, soa muito complicada percebermos colonização em pleno final do século XX. E o que é mais terrível, ao final do processo da independência de Moçambique, nós vamos ter uma outra guerra que dá continuidade a essa beligerância, a essas brigas, a essas mortes, a essa crueldade. É a guerra civil. Porque vão se estabelecer 2 grupos, a Frelimo, Frente Libertadora Moçambicana, da qual Mia Couto fará parte, e a Renamo, que é a Resistência Nacional Moçambicana. A Renamo tem o apoio da União Soviética, naquele tempo, e a Frelimo tem apoio dos Estados Unidos. Então você percebe aí a interferência internacional em processos internos. E são esses 2 grupos que vão se duelar, que vão se confrontar e atravessar muitos anos, 16 anos, numa guerra civil, que durará de 1976 até 1992, justamente o ano de publicação de Terra Sonâmbula. Vamos ler esse primeiro parágrafo de Terra Sonâmbula para você entrar em contato com a linguagem do Mia Couto e com essa atmosfera mágica, poética, extremamente sensível que ele cria. Naquele lugar a terra tinha morto a estrada, pelos caminhos só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas
nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas, que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. Você foi tomado pela poesia desse primeiro período que abre o romance. Naquele lugar, a terra tinha morto a estrada. Como que você mata uma estrada? Impedindo perspectivas de futuro para os caminhantes, para quem olha para adiante e não vê solução, e não vê continuidade de um projeto de humanidade, de sociedade. Essa é a ideia que vai perpassar todo o enredo. A reunião de palavras, cujo sentido, à primeira vista, nós estranhamos, porque estamos no terreno do simbólico, estamos trabalhando com o sentido metafórico, e isso acontecerá no texto todo. Estudando, então, o romance na sua classificação de gênero, nós temos um gênero híbrido, porque é um romance, mas com todo o talento, com toda a inventividade de um autor genial. Temos o romance, que é permeado de textos que compõem diários de uma personagem, ainda entrepostos nós temos cartas, lendas, provérbios. Então nós temos uma gama de vários gêneros textuais para compor uma obra única, a que chamaremos de romance. Mas um romance que vem totalmente recheado de outros gêneros. E o estilo é do realismo. Nós temos o fato concreto, a realidade cotidiana testemunhada num momento muito particular e muito terrível da história moçambicana, a Guerra Civil. Realismo. Mas é um realismo em que a metafísica, o sobrenatural, o lado mágico das experiências se mostram e redefinem a vivência das personagens. Daí nós temos o realismo fantástico. Imagine você que um anão caiu do céu no barco do protagonista. Como assim? Não precisa explicação. Basta saber que um anão caiu do céu, basta saber que um homem totalmente desdentado, muito velho, chamado de Siqueleto, está querendo plantar gente para que a aldeia dele não morra. Por isso, ele arma arapucas, armadilhas, cava buracos para aprisionar quem ali chegar, cair e se transformar em semente para repovoar a aldeia. Mas isso é impossível. Realismo fantástico. Alguns dados do enredo são perfeitamente plausíveis, fazem parte da compreensão do mundo físico que conhecemos. Mas alguns fatos literários, poéticos, algumas soluções que o autor propõe são meramente literários, puramente literários, impossíveis de serem verificados na realidade física. Vamos ter até mortos que voltam para negociar e lucrar no território de Moçambique. Português que morreu, português volta como fantasma para fazer negócio e ganhar dinheiro. Fantástico. O fato literário que não corresponde à realidade que conhecemos. Outro dado que é muito particular dessa obra e merece a nossa atenção e o nosso aplauso. O romance trará duas histórias que vão se cruzando o tempo todo. Nós vamos ter duas narrativas. Uma narrativa que é o presente de um menino, de um velho, que vão perambulando por Moçambique sobre os cadáveres, sobre as carcaças humanas, vivendo esse período de guerra civil em que agentes da Frelimo e agentes da Renamo estão se confrontando e se assassinando. E vamos ter uma outra história que remonta ao passado. O que aconteceu antes, que de alguma forma nos coloca em contato mais profundo, que de alguma forma propõe algumas explicações para esse presente do velho e do menino. Então, passado
e presente vão se entrecruzando na história. É muito interessante essa estrutura narrativa. Você percebe capítulos, 10 no seu total, falando da história do velho e do menino. O velho é Tuair e o menino é Muindinga. E, em seguida, a um capítulo, vem um caderno, que é o diário de uma personagem chamada Kinzu. Para cada capítulo, um caderno, cada capítulo, um caderno. Então, você tem 10 sequências de 2 textos que vão se aproximar para finalmente se fundir no último capítulo. São várias personagens. Você vai ficar um pouco atarantado com tantos nomes e nomes tão diferentes. Então, vamos fazer uma abordagem geral para que você comece a ter familiaridade com esse enredo tão bem elaborado, essa trama tão rica de personagens e acontecimentos. As personagens mais importantes do caderno do Kinzu. Nós vamos ter o próprio Kinzu, cujo nome nos remete a uma palmeira da qual se faz a bebida chamada sura. É o pai que escolheu o nome para o menino. Ele que gosta de beber, dá o nome de Kinzu para o filho em homenagem à palmeira da qual se faz a bebida que ele gosta. E Kinzu tem um irmão, o Junito, na verdade 25 de junho. Por quê? Um dia ele chega em casa, todo bem vestido, todo bem aparamentado, porque Moçambique tornou-se independente. E já que a mulher está grávida, dada essa efusão, dada essa alegria dele, o filho se chamará 25 de junho. Daí o apelido Junito. Mas o pai, que tem uma presença muito estranha, uma presença que é marcada por profecias, por previsões, por intuições, ele profetiza a morte do caçula e tenta driblar a morte. Como? Nós vamos esconder o nosso filho no galinheiro. Você, mulher, vai costurar uma roupa de penas e eu vou ensinar o menino a caquerejar. Escondido entre as galinhas, a morte não encontrará Junito e ele permanecerá conosco. Mas eis que um dia Junito desaparece no galinheiro. E para a tristeza imensa do pai, chega essa fase de decadência. O próprio pai acabará falecendo. Agora nós temos o nosso personagem Kinzu estabelecendo para si um projeto de vida. Já sem pai, ele decide partir da casa, partir da aldeia e se tornar um Naparama. Por quê? Porque em sonho ele teve essa intuição, tornar-se Naparama, um guerreiro nativo, que vai tentar estabelecer os acordos, tentar estabelecer a paz, vai lutar em favor da paz. Nem Frelimo, nem Renamo, Naparama, em favor da paz. E aí começam as andanças do nosso Kinzu, que terá suas aventuras registradas em seus cadernos, em seus diários. E ele vai falar de Surendra, seu amigo indiano, o grande amigo dele, com o qual ele terá grandes ensinamentos, mas que é rejeitado por todos os outros moçambicanos, inclusive pelo funcionário da loja, o Antoninho. Porque, afinal de contas, nós estamos em Moçambique. Ele é um estrangeiro. Olha aí um índice de xenofobia. Devemos ter atenção para com isso. Quando acontece um roubo na loja, o Antoninho fica ao lado do ladrão, para se ter uma ideia. E dias depois a loja é incendiada. Então você percebe como esse ambiente realmente é de violência de toda a espécie. Violência racial e outras violências que conheceremos no decorrer do enredo. Tia Euzinha tem uma passagem no livro muito importante porque ela vai elucidar um grande mistério. Um mistério que a aproxima de Farida, o amor de Kinzu. Nas suas andanças, ele chega a Mati-Mati e lá ele vai até um navio ancorado, distante, sozinho, cercado, porque ele está cheio de mantimentos. Indo até o navio, ele encontra uma mulher que está lá oculta. E essa mulher tem uma história trágica que ela vai revelar a ele.
a história de Farida. Ela nasceu gêmea com outra irmã chamada Carolinda. Mas para aquela aldeia, ser gêmeo é sinal de desgraça, de maldição. Um deles deve morrer. A mãe protege uma filha entregando-a a viajantes, Carolinda, que some. Nós não temos mais notícia de Carolinda. E Farida é criada na companhia da irmã. Mas como a mãe pariu gêmeas, ela precisa passar por uma purificação. Ela será enterrada até o pescoço. A menina passa ao lado da mãe algumas horas, mas a mãe acaba falecendo. Foge da aldeia e será adotada por um casal de portugueses, Dona Virgínia, uma segunda mãe para Farida, e Romão Pinto. E ela vai ser criada com bastante cuidado na casa dos portugueses, até que Dona Virgínia começa a perceber que o português está com más intenções. Ele observa muito, ele se aproxima muito, não vai dar certo o contato dessa jovenzinha com o marido. Ela manda, a título de proteção, Farida para uma missão, para um convento. Mas ela não gosta de lá, foge de lá e passa na casa dos portugueses para a sua despedida. Agradecimento a Dona Virgínia em especial. Mas chegando lá, Dona Virgínia não se encontra. Só se encontra o português. Você já viu para onde nós estamos nos encaminhando. A menina adormece esperando a sua mãe adotiva e será estuprada pelo pai adotivo. Sairá de lá grávida, voltará à aldeia e parirá uma criança, como diz no livro, o termo que nós não usamos hoje, mas que está no livro, uma criança mulata, uma criança mestiça. E isso será objeto de mais crítica, de mais patrulhamento, de mais olhares críticos para ela. Por quê? Porque ela trouxe uma criança que vem dessa mestiçagem, desse contato com o povo colonizador. Sem ser tomada por amor maternal, uma vez que ela foi estuprada, ela entrega a criança para uma missão. E o tempo vai passando. Quando ela se arrepende, ela quer recuperar, resgatar esse filho. Mas o menino, mais triste que as freiras haviam conhecido na missão, o menino foge. E agora, arrependida, tomada de uma dor terrível, Farida está em busca do filho. Ela chegou a Matimate, pediu ajuda ao administrador, Estevão Jones. E a mulher de Estevão Jones não gostou nada dessa aproximação dessa mulher. Ela se tornou notícia. Todo mundo na cidade odeia Farida. Estevão Jones, cuja mulher é muito ciumenta, é um homem também que não tem o seu caráter de muito valor. E a sua esposa, outra não é senão Carolinda, uma mulher relativamente duvidosa nos seus valores de caráter, uma mulher muito interesseira que se casou exatamente por interesse econômico. Ele é o administrador de Matimate. Então, sem as duas terem conhecimento do parentesco, elas se aproximam numa relação conflituosa. E mais ainda, Farida conta a respeito do seu filho e pede para Kinzu ajudá-la a encontrar o filho. Ele vai cumprir essa promessa, sairá do barco, voltará para Matimate, tentando buscar o filho. Se depara com Carolinda, que vai assediá-lo, que vai viver as aventuras carnais com ele e vai denunciar esse homem para o seu marido. Por quê? Porque ela não quer que ele vá embora. O meio que ela encontrou para que Kinzu fique em Matimate é fazendo-o prisioneiro do marido, por meio dessa denúncia, né? De que ele estava rasgando dinheiro na praia. O homem vai preso. Nesse momento, então, nós vamos perceber que as buscas do Kinzu para o filho de Farida, Gaspar, vai levá-lo até tia Eusínia, que contará o segredo do parentesco de Carolinda e Farida, e a partir daí nós estamos nos encaminhando já para o final da história dos cadernos. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos ter alguns momentos muito
fantásticos, né? Assani é a ex-secretário de Estevão Jones. Ele está paraplégico porque ele foi espancado, uma vez que o comportamento dele também não é recomendável. E ele está sócio agora de Surendra, o antigo amigo, o indiano amigo de Kinzo. Agora em Matimati, restabelecido com uma outra loja, nós vamos encontrar Assani e Surendra, que se odeiam, principalmente o moçambicano. Assani tem ódio a Surendra, mas são sócios. Mas, de novo, nós vamos ter um incêndio na loja, na inauguração, e Asma, a mulher de Surendra, morrerá. O que resta a Estevão Jones? Fazer negócios com o Romão Pinto, que nós sabemos, pelo texto, faz 10 anos que morreu. Mas como assim? 10 anos depois de morto, ele volta a fazer negócios com Estevão Jones para que os dois possam roubar a herança de Dona Virgínia. Mas isso é muito estranho. Que sentido tem isso? O sentido metafórico. A ganância do colonizador, a ambição do colonizador. Nem morto o português dá sossego para o moçambicano. Um Portugal querendo se aproveitar de uma nação fragilizada ao longo de séculos, ainda fragilizada em pleno século XX, sendo expoliada de todos os seus recursos, sejam eles físicos, sejam eles da terra, ou sejam eles da sociedade, os recursos humanos. Essa é a história do Kinzo até esse momento. Vamos guardar o finalzinho para que você se surpreenda, como todos se surpreendem ao chegar ao último capítulo. A história dos cadernos será conhecida por Muindinga, o menino, que está sendo acompanhado por Tuair. Eles estão nas suas andanças e chegaram a um machimbombo, que é um ônibus queimado. E ao entrarem nesse ônibus, todos os corpos carbonizados. Apenas um corpo não está carbonizado e ferido nas costas, ferido a bala. Eis que, ao se aproximar desse corpo, o menino vê uma mochila na qual estão muitos cadernos. E ele sai do ônibus com esses cadernos. O velho vê aquilo e fala: queima tudo, vamos fazer uma fogueira, aproveitar o papel e fazer fogueira. Falou: não, tem história, vamos ver o que trazem as histórias. E aí começa uma revelação muito interessante, né? A tradição africana de sentar-se ao redor do fogo e repassar as histórias por meio dessa contação do que foi o passado da nossa gente. Nós estamos numa sociedade ágrafa, não tem a tradição da escrita, mas tem a tradição da oralidade. E Miyakoto recupera essa oralidade. O menino contando ao velho. Mas ele inverteu os papéis. Não é o velho que conta ao novo as tradições? Tudo isso tem sentido no livro. Vamos depois conhecer mais a fundo esse sentido metafórico. Então você vai acompanhar as histórias de Kinzo pela leitura, tudo isso que eu narrei até agora. É o menino que está lendo para o velho. E o velho vai se tomando de interesse, de gosto pelas histórias, a ponto de ele, que queria queimar os cadernos, em outras ocasiões pedir para o menino: vamos continuar as histórias, vamos ver o que aconteceu com a nossa personagem. Pois bem, nos textos dos capítulos, Tuair é um velho que salvou Muindinga da morte. Ele está num campo de deslocados, gente que não tem lugar no mundo, estão enterrando as crianças mortas. Mas eis que ele vê que uma criança que vai ser enterrada agarra o dedo do seu coveiro. Ele chega e, para salvar a criança, fala: nada disso, é meu sobrinho, eu assumo responsabilidade, eu cuido do menino. Ele não é tio do menino. Ele foi tomado de piedade por essa criança que seria enterrada viva. E nós estranhamos o fato de a criança não saber seu nome, não saber dos seus pais, da sua família, ela sequer se lembra de como é que se come. Tudo foi apagado da sua memória, porque ela comeu uma mandioca envenenada
e isso provocou nela essa doença. Não se lembra de nada, nem de como se alimentar. Não me pergunte como ela se lembra de ler. Nós estamos no território mágico da literatura fantástica. Nós podemos ter esse expediente que não tem explicação lógica. E o velho vai ensinando tudo. Como se anda, como se come, como que ele vai se estabelecer no seu cotidiano. Muito bem. Algumas personagens interessantes aqui. Nhamataka, que é um antigo amigo do velho, do Tuair, e ele está cavando um buraco, né? Uma vez andando por perto do ônibus, eles ouvem um barulho, vão em direção ao barulho e vem Nhamataka, que está cavando um buraco muito fundo. Por quê? Porque eu quero fazer um rio. E realmente o rio acontece. Numa temporada de chuva, o buraco se enche de água, a água transborda e corre até o mar, e junto dele vai Nhamataka. E a conclusão que nós temos no livro: mais um sonhador se perdeu nesse mundo. Parece que esse momento da história humana, esse momento da história de Moçambique, não é para o sonho. Percebe a importância dos cadernos de Kinzu? Funcionam como válvula de escape para o sofrimento de toda hora, de todo dia. Outra personagem interessante, Siqueleto. Siqueleto, esqueleto, Siqueleto. Pois é, você percebeu o jogo. É aquele velho, ancestral, desdentado, guarda todos os dentes num saquinho. Por quê? Porque ele preferiu tirar os dentes para que não tivesse lembrança de fome. Não há o que comer. Você está em período de guerra, miséria total. Então ele tira os dentes. E como a sua aldeia se perdeu, ele é o único que restou, ele está querendo plantar gente para repovoar a aldeia. Cavou um buraco, no qual caíram nossos dois personagens, Tuair e Muindinga, e agora eles estão enredados, mas quando o Siqueleto vê o menino escrevendo com uma vareta no chão o nome dele, Siqueleto, ele fala: escreva meu nome na árvore. E o menino vai escrever com um punhal Siqueleto na casca da árvore. Agora vocês estão libertos. Agora vocês podem seguir seu caminho. Por quê? Porque agora a permanência está garantida, a permanência da minha história, a permanência da minha presença no mundo está garantida pela palavra. Meu nome escrito me representa talvez mais até do que o meu corpo físico. Então aí você tem uma ode, um elogio do Miyakoto ao poder da palavra. A força que a literatura tem nas comunidades para criar identidade, para representar o modo de ser e de estar no mundo de toda uma sociedade. Escrito o nome na árvore, os dois ganham liberdade. Uma vez os dois andando em separado, cada um num canto, eis que o menino se dirige por um caminho que o leva até um lugar em que velhas estão fazendo um ritual de colheita. E quando elas percebem que estão sendo espionadas pelo moleque, ele vai ter que pagar por isso, pagar pela sua infração, pagar por esse crime. Ele presenciou um rito que é proibido aos homens, só é dado às mulheres. Conhecer o que acontece naquele rito. Como que ele vai pagar por isso? As velhas irão abusar sexualmente do menino. E o Miyakoto descreve esse momento em que ele será iniciado sexualmente pelas velhas. E qual o sentido disso? O sentido é que a infância está acabando. Você está se preparando para se assumir como gente adulta num mundo que proíbe o sonho da infância, a pureza e a inocência da infância. São muitas simbologias, muitas metáforas, é um texto muito rico. Pois bem, pessoal, então agora você entendeu que para cada capítulo existe um caderno. E as histórias sempre vão se entrecruzando dessa forma. Uma coisa interessante que você deve ter em mente, veja só,
O romance é a ficção literária reunida com as lendas africanas, porque nós temos duas personagens em busca de identidade. Nós temos Kinzu buscando Gaspar, o menino que se perdeu. E nós temos Muindinga buscando seus pais. Ele não se lembra do passado, ele não sabe das suas origens. E aí você já consegue fazer algumas inferências que são muito interessantes. Por quê? Se nós temos uma criança buscando a sua identidade, um homem buscando a identidade de uma outra criança, você sabe que nesse momento de pós-colonização é Moçambique buscando a sua identidade. E essa identidade também se faz pela literatura. Volta comigo, Brasilzão, século XIX, pós-independência, romantismo, indianismo. Percebe o resgate da nossa tradução? Da nossa tradição? Percebe como nós temos que nos voltar para o passado? Apaga, Mateus. Percebe como nós precisamos voltar ao passado para saber exatamente quem somos? Por quê? Porque a europeização, o aportuguesamento da nossa realidade nos séculos de colonização nos impediu de sabermos exatamente que tipo de gente, que tipo de cultura, que tipo de proposta nós, como brasileiros legítimos, teríamos, não houvesse a colonização. A mesma coisa aconteceu em Moçambique, século XX, pós-independência, depois de 1975. O que é ser moçambicano? Num país que viveu tantos séculos de aportuguesamento, de europeização, num país que teve a sua cultura totalmente transfigurada, totalmente apropriada pela presença do colonizador. Então, o que aconteceu no nosso romantismo, busca da identidade brasileira mais legítima, ainda que sob o signo da idealização, século XIX, romantismo, nós estamos presenciando agora em Moçambique com a literatura, em especial esta de Mia Couto, Terra Sonâmbula, né, tentando definir parâmetros para que Moçambique tenha a sua identidade, tenha resgatado a sua cultura, o seu jeito de ser no mundo, o seu jeito de ser e de estar, o seu jeito de produzir sociedade, produzir cultura, produzir esse modo tão particular de existência. Tuahir e Muindinga vão se combinando como pai e filho. Em algum momento do livro, já que eles estão lendo os cadernos de Kinzu, eles se assumem como pai e filho. Por quê? Porque sem você eu não teria nem, abre aspas, renascido. Eu teria sido enterrado. E sem você, menino, eu não teria visão para o que está acontecendo agora e que é da máxima importância. Então você tem um velho representando a oralidade típica da cultura africana e um jovem representando a modernidade de um mundo que exige a palavra, que exige o documento, o registro, que exige a formalização da sua sociedade por meio do texto. É o poder da palavra. E, no nosso caso específico, o poder da literatura em criar essa identidade, em contribuir com essa identidade. O texto é maravilhoso, né? Acho que você está vendo para onde Mia Couto está nos levando. Você não pode abandonar o passado, mesmo que ele tenha sido um passado roubado, um passado mutilado, um passado transformado pelo processo da colonização. Ele faz parte da sua história e você tem que carregar essa história. Mas, a partir de agora, consciente desse processo de transfiguração, de transformação, você carregará esse passado, trazendo a sua consciência, trazendo os elementos do presente para você saber qual é o caminho para a nossa nação, para o nosso ser moçambicano daqui para adiante.
Se nós não podemos esquecer o passado, nós precisamos projetar um futuro mais consciente do que houve com a nossa história própria. E a nossa história própria foi transfigurada. Descolonização é um termo que você conhece. É o termo que dá fundamento para este romance espetacular de Mia Couto. Veja então, nós vamos ter a viagem de Kinzu e de Farida. Agora nós precisamos chegar ao final do livro. Então, me acompanhe, veja só. Nós vamos ter a viagem de Kinzu e a viagem de Tuair e Muindinga nos levando para um final convergente. Farida e Tuair trazem a história do passado. Muindinga e Kinzu estão em busca da história do presente para projetar um possível futuro. E o que vai acontecer? Farida morre na explosão de um farol. E parece que essa morte foi possivelmente encomendada. Isso não está revelado no livro, isso são suposições. Carolinda odeia Farida, Mati, né, a cidade onde estão essas personagens, odeia Farida, que está escondida no navio. Ela morreu. E agora Kinzu volta das aventuras que ele viveu em busca do menino para Farida e sabe que ela morreu. Ele se vai encaminhar, então, para um ônibus que ele está vendo ali adiante. E este ônibus, quando ele se aproxima, quando ele entra, ele ouve um baque. Esse baque foi o tiro que ele levou nas costas. Mas agora, antes de morrer agonizando, ele vê que se aproxima um menino. E esse menino está lendo os cadernos dele. E ele grita, Gaspar! Então está revelado o mistério. Gaspar, outro não é senão Muindinga, que agora está sendo conhecido por Kinzu na hora da sua morte. Mas ele já não estava morto quando o menino chegou no navio? Realismo fantástico. E olha que convergência maravilhosa o autor trouxe para o final da história. O livro termina exatamente no ponto em que começou. O velho menino entrando no machimbombo, no ônibus queimado, e resgatando os cadernos. É o começo. Como é que termina? Kinzu entrando com seus cadernos no ônibus, morrendo e vendo um menino que se aproxima. E esse menino já está com os cadernos. E aí um vento se ergue da terra e espalha as folhas do caderno no ar. Isso é maravilhoso, né? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se emocionado. É muito comum esse relato. Quando chega ao final do livro, você tá numa apoteose. E é realmente uma apoteose. Porque agora você compreendeu as simbologias que ele está trazendo, né? O que significa o menino sem pai, o menino sem origem, o menino sem identidade? É Moçambique colonizado, é um país todo europeizado ao longo de vários séculos, um país escravizado, um país que foi inferiorizado por uma outra nação que veio nesse processo desde o século das navegações. E olha como demorou para Moçambique conseguir, de forma tão violenta, a sua independência. E pior de tudo, a violência não acaba na independência. Depois ela se estabelece nos processos internos. A Frelimo e a Renamo e os seus combatentes que vão caindo mortos, despedaçados, virando carcaças humanas que são vistas e atravessadas por Tuair e Muindinga. E a ideia é exatamente essa, né? A busca da identidade, a proposta de uma visão que descolonize Moçambique. Nós conhecemos essa história, nós sabemos um pouco dessa história. E essa história é muito mais dramática quando ela é posta em África. Por isso o interesse dessa leitura, por isso o interesse dessa obra nos vestibulares. E para finalizar, então, eu vou deixar
todos vocês com essa foto que correu o mundo na época, né? Com certeza você deve ter visto. Nós temos uma criança que está fugindo da Síria e ela, como outros refugiados, não conseguem vitória na sua empreitada. E Omar despeja na praia esse corpinho, esse inocente, que é visto e fotografado por esses policiais. Gentes imensas se concentravam na praia, como se fossem destroços trazidos pelas ondas. Moçambique tendo a sua face voltada para o Oceano Índico, né? Oceano Índico, a Índia também tendo o seu oceano, então veja aí a presença do Surendra. Gentes imensas se concentravam na praia como se fossem destroços trazidos pelas ondas. A verdade era outra. Tinham vindo do interior, das terras onde os matadores tinham proclamado seu reino, onde os matadores tinham proclamado seu reino. Consoante as gentes pobres, fugiam também os bandidos, vinham em seu rasto como hienas, perseguindo agonizantes gazelas. É uma luta de poder, e uma luta de poder que vai se estabelecer entre os moçambicanos e vai durar de 75 até 92. É uma tragédia, e uma tragédia que se perpetua, como está registrado aqui na foto. Esse era o nosso recado, esse era o recado de Mia Couto. Só a literatura nos oferece essa válvula de escape para um mundo que é de extrema violência. Só a literatura nos convoca para uma humanização em mais alto grau. É a palavra que nos civiliza, que nos coloca em condições de estarmos de igual para igual com os nossos semelhantes.